Graça e paz, irmãos e irmãs, graça e paz, sejam muito bem-vindos. Vamos começar mais um estudo da Escola Dominical. Aqueles que já estão conectados, Deus abençoe. Aqueles que vão assistir depois também, Deus abençoe. Mas não deixe de assistir, não deixe de participar. Você que está aí no chat, diga aí um oi, uma paz do Senhor. Quem vai assistir depois, comente aí e coloca aí a paz do Senhor também. Se você está falando em uma cidade diferente, que a gente não sabe, não conhece, fala de onde você está assistindo também, ok? Deus abençoe grandemente esse dia. Temos uma palavra aí de Deus para você nessa manhã. Como você já viu aí a capa do vídeo aí, o conhecimento e a visão e visão espiritual, ok? Mas vamos orar. Enquanto isso, antes da oração, compartilha com alguém esse vídeo, né? Chama alguém para assistir junto, ok? Vamos estar juntos para receber a palavra de Deus nessa manhã, amém? Vamos orar então. Pai, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos, Deus, muito obrigado por essa oportunidade de pregar a Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor está sempre conosco. Muito obrigado, Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Oh Deus, obrigado pelos meus irmãos e irmãs conectados nessa manhã. Obrigado por tudo o que o Senhor já tem feito e por tudo o que o Senhor vai fazer. Nós Te louvamos, ó Pai, Te agradecemos pela Tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, como os irmãos já viram aí, nós vamos ver a palavra, o tema da nossa mensagem. Deixa eu colocar aqui no meu computador aqui, ok? E nós vamos ter aí o tema da mensagem. Aqui vai: conhecimento e visão espiritual. Conhecimento e visão espiritual. Irmãos, nós reconhecemos que nesse mundo há uma falta de visão espiritual. Visão espiritual, que eu vou falar aqui, é bom que fique entendido isso, é a visão daquilo que é referente a Deus, ok? Porque essa é a visão espiritual. Visão espiritual não é que simplesmente o pessoal fala assim, porque o Espírito Santo tem mistério acontecendo, não é isso não. O que acontece? Deus tem uma maneira de pensar, assim como nós temos nossas maneiras de pensar, certo? A nossa maneira de pensar, são vários fatores que afetam ela, certo? A nossa maneira de pensar, ela é afetada pela nossa personalidade, né? Pelo caráter que foi formado no lugar que a gente viveu, na família que a gente viveu, enfim, as informações que a gente recebeu, muito importante isso, as informações que a gente recebeu, tudo isso vai moldando a nossa maneira de pensar, as nossas experiências de vida, certo? Desde quando nós estávamos lá na barriga da nossa mãe, nascemos, nós vamos tendo experiências de vida e isso vai moldando a nossa mente, a nossa maneira de pensar. Deus, como nós sabemos, não tem início nem fim, né? Ninguém criou Deus, mas Ele tem a maneira dele pensar, o modo dele pensar, né? E esse modo de Deus pensar é que traz pra gente essa questão da visão espiritual. A visão espiritual é entender, veja bem, como Deus pensa. Porque aqui nesse mundo nós temos várias coisas que acontecem, você há de concordar comigo, que nós não temos explicação. Não é verdade? Quantas coisas você vê e as pessoas perguntam, mas por que a vida é assim? Mas por que tem que ser assado? Mas por quê? E você não acha, simplesmente não acha uma explicação. E eu quero falar hoje sobre conhecimento e visão espiritual justamente por isso, porque existem coisas que nós só vamos entender se tivermos a visão de Deus, a visão espiritual, a visão que Deus quer, ok?
Então, eu vou trazer um texto aqui, e esse texto, Jesus fala sobre essa visão de Deus, essa mente de Deus, sobre esse conhecimento de Deus. Vamos lá. João 8, 51. Diz assim: em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Bom, esse é um texto maravilhoso. Nós que cremos em Jesus, conhecemos Ele, mas muitas vezes nós não entendemos Ele e algumas pessoas nem creem nele. Mas como assim não creem? Não creem, porque aqui Jesus está falando de forma clara, né? A verdade que eu estou dizendo a vocês é que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Algumas pessoas confundem essa questão de guardar a palavra de Jesus, confundem o que é a palavra de Jesus, e ainda mais entendem mal o que Jesus falou, assim como os fariseus. Eu vou dizer por quê, eu vou mostrar por quê você agora. Por que há esse mal entendido das palavras de Jesus? Primeiro, eu tenho uma Bíblia, né? Inclusive a Bíblia está aqui, e essa minha Bíblia tem uma coisa interessante, mas que a gente também tem que tomar um certo cuidado, né? Como assim cuidado? Eu vou mostrar aqui para vocês. Uma coisa interessante, não sei se vai pegar aqui, ó. Tá vendo? Tem uma letra vermelha nos evangelhos e uma letra preta. A letra vermelha são as falas de Jesus, certo? O que Jesus falou, aí vem destacado em vermelho. Bom, qual é o problema disso? Não tem problema nenhum, ajuda muito, né? Se você está procurando o que Jesus falou e o que as outras pessoas falaram, ajuda muito. Só que não é só o que Jesus falou, é para quem Jesus falou e em que situação Jesus falou. Você está entendendo? Porque alguém pode pegar qualquer texto desse em vermelho e falar: é a palavra de Jesus. Tá, mas ele falou isso para quem? E em que situação ele falou isso? Por que ele falou isso? São coisas mais amplas, né, que a gente precisa entender. E aqui ele está dizendo: aquele que guardar minha palavra nunca verá a morte. Uma coisa que nós sabemos e que é dito no mundo é que a coisa mais certa nesse mundo é a morte. Desde sempre o ser humano sabe que vai morrer. Mas Jesus diz: olha, aquele que guarda a minha palavra nunca verá a morte. E quais são as consequências dessa palavra dele nos ouvidos dos judeus? Olha só, deixa eu mostrar para você quais são as consequências dessa palavra de Jesus nos ouvidos dos judeus. Isso é interessante, irmãos, isso é interessante. Porque nós pensamos sempre que Jesus falou, é simples, mas olha o que os judeus entenderam, porque nós não meditamos na profundidade dessa afirmação. Olha os judeus respondendo, versículo 52. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas que morreram? Quem te fazes tu ser? Essa é a visão terrena, humana, carnal. Essa é a visão humana. Essa visão humana, ela é baseada no conhecimento humano. Entende? A visão humana é baseada no conhecimento humano, na experiência humana. Desde criança, eu aprendi que colocar o dedo na tomada,
colocar o dedo na tomada, dá choque. E é muito ruim levar choque. Então, desde que eu tive esse conhecimento e experimentei isso, eu evito a qualquer custo colocar meu dedo na tomada. Quando vejo um fio desencapado, eu já evito tocar ou chegar perto, porque eu sei que o choque machuca, que o choque é ruim. Então, essa minha experiência, esse meu conhecimento moldam a minha visão de que eu devo tomar cuidado com a eletricidade. Você está entendendo? Os judeus ali, eles estavam se baseando no pensamento humano. Olha, Abraão, que é o pai Abraão, que é grande, morreu. Os profetas que foram usados por Deus, tremendamente usados por Deus, morreram. Então, como é que você diz que aquele que guardar a tua palavra, a sua palavra, não vai provar a morte? Como é que você diz isso? Irmãos, eu quero dizer para vocês que Jesus é Deus e Ele não fala de coisas terrestres ou terrenas, coisas que dizem respeito à terra. A gente fica evidente isso. Quando a gente vê no capítulo 3, ele conversando com Nicodemos. Nicodemos era também um sábio em Israel, era um mestre em Israel. Mas Jesus falou com ele de coisas espirituais que ele não conseguiu compreender. Jesus falou, mas você, mestre em Israel, não sabe essas coisas? O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Ou seja, Jesus está falando de coisas espirituais, entenda? De coisas do céu, de coisas de Deus, e os homens não estão compreendendo. E hoje, irmãos, é a mesma coisa. As pessoas não compreendem. Há esse mesmo conhecimento mundano, humano. Quando eu falo mundano, irmãos, não quer dizer que é pecaminoso. Não, é porque é humano. Ok? É pensamento humano quando olha para as coisas de Deus. E as pessoas querem dizer, mas eu acho, olha só, o que você acha é humano. Jesus está falando de coisas, ele falou, olha, aquele que guardar minha palavra não verá a morte. E os judeus ficaram loucos, falando, como é que pode? Agora não sabemos que você tem demônio mesmo. Como é que pode isso? Se Abraão, que era o grande pai Abraão, morreu, os profetas todos, homens usados por Deus, ungidos por Deus, morreram, como é que você pode dizer que aquele que guardar a tua palavra não vai morrer? Irmãos, quando nós pregamos o evangelho da graça de Deus, quantas pessoas se levantam dizendo, não, mas isso não é possível? Claro, porque pela visão do homem nunca será possível. Pela visão humana é impossível salvação, é impossível cura, é impossível libertação, é impossível mudança, transformação, mudança de mente, né? Metanoia, é impossível. Segundo os padrões humanos, tudo isso é impossível. Tudo isso parece loucura, tudo isso parece fantasia, mas aqui fica clara a diferença entre a visão espiritual de Deus, conhecimento de Deus, e o conhecimento do homem e a visão do homem. Olha o que Jesus respondeu para eles, versículo 54. Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o que dizes que é vosso Deus. E vós não conheceis, mas eu o conheço, ou eu conheço. Se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Jesus começa a clarificar, né, a mente deles. Olha só, não sou eu que me glorifico, porque se eu me glorificar, a minha glória não é nada, mas é o Pai que é Deus, que vocês dizem que é o Deus de vocês. Esse Deus aí que vocês falam que é o Deus de vocês, é que é o meu Pai. Só que vocês não conhecem Ele, certo? Eu conheço. Agora, se eu falar que eu não conheço, eu vou ser mentiroso igual a vocês que falam que conhecem.
Irmãos, a visão espiritual, ela parte do conhecimento de Deus e da sua vontade. Ok? Se você não conhecer o Senhor e não conhecer a sua vontade, você nunca terá visão espiritual. Como é que pode ter visão espiritual? Você sempre irá cogitar nas coisas dos homens. Sempre pensar nas coisas humanas, sempre olhar pelo lado humano. Irmãos, o milagre pode ser visto meramente de uma perspectiva humana? Não. As pessoas tentam explicar o milagre, só que o milagre não tem explicação diante daquilo que é humano, né? O que pode fazer uma pessoa que está com câncer terminal lá, que o médico fala assim, não tem jeito, é só esperar, né? Dentro de poucos dias vai acontecer, e de repente, dentro de poucos dias, a pessoa se levanta totalmente curada. Totalmente curada. O que é isso? O próprio médico vai falar assim, olha, eu não sei o que aconteceu. Eu não tenho explicação. Sim, não tem explicação. Por quê? Porque é coisa de Deus. Toda vez que a gente tenta explicar as coisas de Deus porque tem que entender racionalmente, dá errado. Porque não funciona assim. As coisas de Deus sempre vão, vamos usar um termo de hoje, vão bugar nosso pensamento. Porque vai chegar um momento que a gente não consegue entender. Fala assim, mas isso não faz sentido. Lógico, porque nós estamos usando a nossa lógica. O crente não usa a lógica humana para as coisas de Deus. O crente usa a fé. Muita gente pede assim, mas me explica como é que isso e aquilo. Você tem que usar a fé. Não tem explicação humana que seja suficiente. É a fé. Então Jesus fala, olha, se eu falar que não o conheço, eu estou sendo mentiroso igual vocês, que falam que conhecem, mas vocês não conhecem. E aí, eu quero falar para os irmãos e irmãs um pouco mais sobre essa questão de conhecer as coisas de Deus. Deixa eu ver um outro versículo aqui, que é em Mateus 16, versículo 21, que diz assim, desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Para mim, essa fala de Jesus explica muito a respeito das coisas que acontecem conosco nessa vida. É claro que a gente fica triste, é claro que a gente se angustia, é claro que a gente não entende, é claro que a mente da gente fica cheia de dúvidas e a gente fica mal. Mas existem coisas que acontecem conosco e a gente fica se perguntando, meu Deus, mas por que acontece isso? Por que é assim? Talvez na sua vida. Talvez na sua vida você tenha visto só coisas difíceis acontecendo. E aí vem um monte de gente tentando explicar, né? Isso é maldição. Vai ver que você fez alguma coisa errada. E começa aquele monte de coisa, um monte de explicação, sabe? Mas da mesma forma que eles não têm explicação para a sua vida, eles não têm explicação para a vida do outro também. Que às vezes está todo errado, faz um monte de bobagem, passa a perna nos outros, faz um monte de coisa errada, e só está cada vez mais subindo, e está bem, você vê o sujeito bem de vida, tudo bem, e você fala assim, poxa, mas por quê? Aí alguém fala assim, não, mas é porque tem uma pessoa orando por ele. É engraçado, né? Tem uma pessoa orando por ele, por isso que ele vai prosperando e vai sendo tudo certo na vida dele, e parece que na sua vida não tem ninguém orando por você, né? Não é nada disso, irmãos. Não é nada disso. Nós estamos cogitando nas coisas dos homens.
e não nas coisas de Deus. Aqui Jesus estava contando, olha, eu vou a Jerusalém, eu vou padecer na mão dos escribas e dos sacerdotes, né, eu vou ser morto e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E Pedro pensando, lógico, o lado humano. Não, de maneira nenhuma, tem misericórdia de ti mesmo, Senhor, não deixe isso acontecer com você. Não, isso é tão novo, não faça isso. Jesus repreendeu ele. Para trás, Satanás. Para trás, Satanás. Você me serve só de escândalo, é pedra de tropeço. Por quê? Porque você não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O fato de Jesus ir morrer na cruz, ressuscitar, para os homens era maluquice, era loucura. Mas Jesus falou assim, não, isso é coisa de Deus. Em outro momento ele fala assim, se o grão cair na terra e não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Irmãos, nós nunca vamos entender isso de uma perspectiva humana. Uma vez eu ouvi um professor da faculdade de teologia, falar assim, eu acho que Jesus morreu fora do tempo, antes do tempo. Que o ministério de Jesus, sabe, visão humana. Ele morreu no tempo determinado para ele morrer. Deus determinou. Essas coisas que a gente acha, não tem nada que acha. É o que Jesus está falando aqui, você só está pensando nas coisas dos homens. Humanamente falando, 33 anos é muito novo, né, para morrer. Poxa, que pena. As coisas que ele fez, poderia fazer muito mais. Essa é a visão humana. Mas a visão de Deus mostra que, morrendo, ele fez muito mais do que se tivesse ficado em vida como homem aqui. Porque, como ele mesmo disse, na sua morte ele atraiu todos para ele. Aleluia. Irmãos, nós também. Às vezes nós passamos situações difíceis e não entendemos por que Deus deixa a gente passar certas coisas. E seja sincero, às vezes você olha até para a vida de alguém, faz comparação, todo mundo faz. Fala, poxa meu Deus, mas olha fulano, não quer nada com coisa nenhuma de Deus e olha só, ele está bem. E eu sou teu servo, estou passando nisso. No Salmo 73, Asaf passa por isso. Todos nós, em algum momento, cogitamos nas coisas dos homens, pensamos nas coisas dos homens. Mas Deus quer nos dar uma visão espiritual. Há muito mais para ser feito, muito mais que Deus faz através da nossa vida do que a gente sabe. Você está entendendo? Tem muito mais que Deus faz na nossa vida, mais do que a gente sabe. Quando nós estamos impactados pelo sofrimento, né? E eu estou falando isso, irmãos, para todos nós, tá? Quando nós estamos impactados pelo sofrimento, é natural a gente pensar, por que isso? Por que isso? Mas é nessa hora que a gente precisa pedir, Deus, muda a nossa visão. Tem alguém que fez uma música assim, não tem? Se a luta for demais aos meus olhos, mude minha visão, não é isso? E me faça ver por ti. Mude a minha visão. Olha só. Por que a nossa visão precisa ser mudada para ter a visão de Deus? Olha o que Isaías 55:8 fala. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, pensa comigo. O pensamento de Deus é diferente do nosso. A gente olha e vê, poxa, isso não está certo, deveria ser assim, deveria ser assado. Mas nada nesse mundo é sem um propósito. Eu sei que existem coisas que são consequências. Nós não controlamos as consequências. Mas deixa eu explicar uma coisa. As consequências não afetam o plano de Deus. Como assim, pastor? Deixa eu explicar. Olha só. Se Deus tem um plano,
O erro do homem não vai afetar o plano de Deus. Não, pastor? Não. Sabe por quê? Porque se o meu erro fosse capaz de afetar o plano de Deus, Deus não tem todo o poder. Eu tenho todo o poder. Você está entendendo? Por quê? Porque se eu errar, Deus fica incapaz de agir? Como assim? Você está entendendo o que eu estou falando? A profundidade disso? Quanta gente fala que Deus até queria fazer, mas aí o homem... Como é que é? Deus até queria. Então nós temos o poder de parar a mão de Deus de fazer alguma coisa? Nós temos o poder de impedir Deus de fazer alguma coisa? É isso que está dizendo? Jó reconhece no capítulo 42, e eu vou citar a palavra, né? Jó 42 falando: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você está entendendo? Então não há erro humano que impeça o plano de Deus. Não há erro humano que impeça o plano de Deus. O plano de Deus será executado. Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os nossos planos, sim, eles são frustrados, a gente não consegue, a gente planeja, a coisa não acontece, a gente, não, amanhã e não vai acontecer nada, né, é inútil. Mas os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Se o ser humano, por causa do erro, tivesse poder de impedir Deus de fazer alguma coisa, irmãos, Deus não era poderoso. Mas claro que o nosso erro não impede. Não impede as mãos de Deus de agir de maneira nenhuma. Olha ainda aqui, 1 Samuel 16, 7, diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza, nem para a grandeza da sua estatura, porque o Senhor, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Outro detalhe. Então, olha só, os pensamentos de Deus são diferentes, a visão de Deus é diferente. O homem olha o exterior, Deus olha o interior, Deus olha o coração, Deus olha aquilo que vai lá por dentro, né? E agora, deixa eu lhe falar uma coisa. Deus olha o interior. Se Deus olhar o teu interior agora, nesse exato momento, você acha que Deus deveria te amar? Pois bem, seu marido não conhece o seu interior, sua esposa não conhece o seu interior, seus filhos, sua mãe, seu pai, seu chefe, eles não sabem os pensamentos e sentimentos que vão lá no profundo da sua alma, pensamentos que você nunca teria coragem de falar para ninguém, mas passam na sua cabeça. Deus conhece tudo isso. Sentimentos, dúvidas, medos, que você vai levar para o túmulo. Deus conhece tudo isso. E a boa notícia é que Ele te ama da mesma forma. Aleluia. Aleluia. Isso não impede Deus de te amar. Isso não impede Deus de ouvir a sua oração, porque ela é feita em nome de Jesus. Então, muitas vezes nós estamos olhando para fora e dizendo: esse não tem condição, aquele lá não tem condição, aquele lá não tem condição. Irmãos, uma vez, uma pessoa disse para mim, era uma pessoa importante, né, na igreja, eu era adolescente, e tinha sido chamado para o ministério. Eu era saindo da adolescência, eu estava com 18 anos. E essa pessoa passou para mim assim, falou para mim assim: ah, é você que vai ser pastor? Eu falei assim, eu tinha recebido o chamado de Deus, falei com o meu pastor, sou eu. Aí essa pessoa falou assim: ah, eu pensei que era fulano. Fulano tem um jeitinho de pastor. E as pessoas às vezes falam, né, algumas coisas, elas não pensam quão ofensivo pode ser isso, né? Porque pelo que ela falou, quer dizer, aquele tem jeitinho de pastor, quer dizer, você não tem jeitinho de pastor. Você está dizendo, está vendo?
As pessoas olham o exterior. Bom, aquele que tinha jeitinho de pastor não se tornou pastor. Mas eu que não tinha jeitinho de pastor, sou pastor há 30 anos. E aí? Como é que fica isso? O homem olha o exterior. Deus olha o coração. Não que eu me ache qualificado para isso, mas Deus não está nem aí para o que eu acho. Porque a solução não está no que eu acho. Deus olha para aquilo que está dentro do meu coração. Nem eu mesmo sabia que poderia ser um pastor e que poderia trabalhar para Deus dessa forma. Mas Deus sabia. Tá entendendo? Então, às vezes, não é só a visão das pessoas, não é a visão, a nossa própria visão sobre nós mesmos. Você está entendendo? Talvez você olhe para você e de uma perspectiva humana você fala assim, não, eu não tenho condição nenhuma, não, isso não é possível. Você está pensando nas coisas dos homens, você não está acreditando nas coisas de Deus. Você está olhando o exterior, você não está olhando o interior. Então a gente vê, primeiro, os pensamentos de Deus, o olhar de Deus, como Deus vê. E agora, 1 Coríntios 1:21, diz assim, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ou seja, o mundo não conheceu a sabedoria de Deus, não conheceu pela sua sabedoria. Não, o mundo não conhece, não é possível pela sabedoria do mundo, pela inteligência do mundo, saber que existe um Deus. Por quê? Porque a lógica de Deus, a lógica do céu, ela confronta, ela vai oposta à lógica do homem. Lá os judeus falaram assim, não, como é que você vai dizer que vai viver eternamente? Se Abraão morreu, se os profetas morreram, como é que você pode dizer que aquele que guardar a tua palavra vai viver eternamente? Como que você pode falar isso? E hoje é muito interessante quando a gente prega a graça de Deus e fala assim, os seus pecados são lavados em Cristo Jesus. Não, pastor, mas a gente é pecador, né? Não, você foi lavado. Você é justo agora. Não, mas a gente continua pecador. Querido, deixa eu falar uma coisa. Você está na carne. E enquanto na carne, ainda vamos continuar fazendo coisas que não gostaríamos de fazer. Você está entendendo? Gostaríamos de estar completamente na nossa nova natureza. Vai chegar o dia. Vai chegar o dia que nós vamos estar completamente nessa nova natureza, né? Só nessa nova natureza, e não vamos ter mais a natureza da carne. Vai chegar esse dia. Mas ainda estamos na carne. Mas isso não muda o fato de que fomos regenerados. E o que significa ser regenerado? Significa nascer de novo, fomos criados novamente. O nosso espírito foi recriado. E o nosso espírito está pronto. Então, nós somos justos em Cristo Jesus, porque Ele fez essa obra. Você está entendendo? Mas enquanto você fica falando, não, mas eu sou pecador, né? Não, mas eu também sou pecador, né? Mas eu peco também, né? Todos nós sabemos que nós pecamos. Só que eu tenho uma nova natureza que é pela fé. Então, eu acredito mais nessa nova natureza do que na natureza antiga. Eu sei dessa natureza antiga, mas eu ignoro essa natureza antiga porque eu quero me focar nessa nova natureza de justiça. Quando eu foco nessa nova natureza de justiça, eu recebo poder para superar essa antiga natureza, o velho homem. Você está entendendo? Se eu foco na justiça de Deus, eu tenho força para superar o velho homem. Se eu foco no velho homem, você já sabe, né? Não preciso nem explicar. Está entendendo? Então, na sabedoria de Deus, o mundo não conhece a Deus. Né? E aí Deus trouxe a loucura da pregação, loucura mesmo, porque para os judeus é loucura, porque todo aquele que era erguido no madeiro era considerado maldito. Jesus foi considerado maldito porque não foi erguido na cruz.
Isso para ele, né? E para os gregos, então, também isso era loucura. Para os gentios isso era loucura. Como que um homem pode salvar? Mas Deus fez isso para que seja segundo a fé, não segundo o conhecimento de Deus. Porque segundo o conhecimento dos homens. Porque segundo o conhecimento dos homens, veja bem, isso nunca... Como é que um homem numa posição de vergonha, vexame, sendo ali exposto e morto, pode ajudar alguém? O ladrão na cruz falou assim, mas se você é o Filho de Deus, desce daí e salva você e a nós também. Esse é o pensamento do mundo. Mas o outro ladrão teve uma visão espiritual. Olha, nós merecemos o que nós estamos recebendo aqui porque nós fizemos algo errado. Mas esse aí nada fez. Ele falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não cogitou nas coisas terrenas. Ele não viu Jesus ali como alguém desgraçado Não, ele viu ali Jesus como rei. Tá entendendo? Por isso que quando no mundo fala, que Jesus isso, que Jesus aquilo. Não, Jesus é Deus. Ele não falou de coisas terrenas, não falou de coisas relacionadas a essa lógica aqui. E por isso que é tão mal compreendido. Mesmo pelos crentes. Então, olha só, falando um pouquinho mais da sabedoria de Deus, diz assim, mas falamos a sabedoria de Deus, 1 Coríntios 22, de 7 a 10. Falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos principais deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então veja bem, que maravilha. Nós precisamos falar a sabedoria de Deus, oculta em mistério, aquela que Deus ordenou antes da fundação do mundo, antes dos séculos. Ele ordenou para a sua glória. E que os principais desse mundo, os príncipes desse mundo, não conheceram. Por quê? Porque se tivessem conhecido, eles nunca teriam crucificado Jesus, que é o Senhor da glória. Aleluia! Mas, como está escrito, olha o que Deus tem preparado para você, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu. As coisas que não subiram ao coração do ser humano são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas quer saber o melhor? Deus revelou para nós no Espírito. É isso que a Bíblia diz. Para nós não há segredo. Irmãos, a nossa visão espiritual é a nossa visão de Deus. É a nossa visão de Deus. É a visão daquilo que nós conhecemos. É por isso que eu relacionei conhecimento e visão espiritual. Porque a nossa visão espiritual surge do conhecimento que nós temos. Conhecimento que nós temos de Deus. Talvez, volto a dizer, o que você está enfrentando na sua vida não faça nenhum sentido para as pessoas. Talvez você já tenha ouvido alguém falar com vocês: poxa, fulano, por que você passa tudo isso, hein? Poxa, fulano. Isso é pensamento humano. Não estamos pensando nas coisas de Deus. Eu quero terminar aqui lendo o último texto. Voltando lá a João, capítulo 8, agora versículo 56. Olha o que Jesus diz para ele: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. E disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia, aleluia. Mais uma vez o pensamento humano se manifestando.
Quando Jesus fala, Abraão viu o meu dia. Viu o meu dia e alegrou-se. E aí os judeus falam assim, mas você não tem 50 anos e está falando que viu Abraão? Como é que é possível? Pensamento humano. E na verdade Jesus não disse que eu vi Abraão, embora ele tenha visto, porque ele criou Abraão, porque ele é Deus. E ele criou todas as coisas. Mas ele disse, Abraão viu o meu dia. Abraão viu o dia de Cristo. A Bíblia fala, na verdade, que Abraão foi o primeiro a ser evangelizado, certo? As bênçãos prometidas a Abraão fazem parte da nossa vida, são as bênçãos prometidas a nós. Nós temos acesso a essas bênçãos prometidas a Abraão através de Cristo. E mais uma vez aqui os judeus falam, mas você não tem 50 anos, como é que você viu Abraão? E aí Jesus fala a verdade espiritual, que nessa manhã eu quero que você receba também e entenda a verdade espiritual, que diz, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Está aqui, ó. Eu sou. Ele é o grande eu sou. Aleluia. Aleluia. Minha oração por você nessa manhã é que Deus abra a sua visão espiritual. Mas, para que você tenha essa visão espiritual, é importante que você conheça Deus. Irmãos, não tem outra forma de conhecer a Deus e o seu pensamento sem a sua palavra, sabe? Eu deixei até um recado ontem lá no meu Instagram. Eu deixei um recado lá nos stories. Por quê? Porque eu tenho visto que as pessoas olham os stories, né? E vê lá, olha, parece um monte de gente que viu, mas quando eu vou ver a quantidade de pessoas que clicaram no link, porque eu boto o link para vir para a mensagem, quase ninguém. Às vezes 1, 2 no máximo. E aí eu fico pensando, né? Por que a pessoa está olhando meu story? Sabe, eu não tenho nada de interessante não, irmãos. A única coisa que eu tenho interessante, né? Eu me sinto como Pedro e João na Porta Formosa. Aquele mendigo pediu para eles, me dá alguma coisa. Ele falou assim, olha, não tem ouro nem prata, não tem nada. Agora o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. O que eu tenho é Jesus. Então, se a pessoa entra no meu story, vê lá minha cara, né, e não clica no link para ouvir falar de Jesus, perdendo tempo, porque eu não tenho nada. Não tenho nada de interessante. E no meu perfil lá, eu não posto nada, a não ser mensagem, versículo bíblico, coisas para abençoar a vida das pessoas. Então, assim, sobre a minha vida, às vezes posto lá uma foto, né, a gente tocando, cantando, mas é isso. Não tem nada além disso. Então, as pessoas perdem tempo. O que nós temos pregado aqui é algo do céu, é espiritual, é algo que pode mudar a vida de pessoas, mas as redes sociais viciam às vezes. E hoje é tudo vídeo curto, né? É vídeo de 15 segundos. O vídeo é um pouco mais longo, eu não tenho paciência para assistir. Só que a mensagem às vezes dura aí, estamos chegando a 45 minutos. Tem que ouvir a mensagem. Senão não tem conhecimento de Deus, senão não tem visão de Deus. Vai continuar pensando nas coisas do mundo, conforme o mundo. Você está entendendo? Não é bronca não, é preocupação, né? É preocupação, porque eu sei o valor que tem as coisas que a gente traz aqui. Eu sei o valor que tem. Por isso que eu não paro. Né? Eu quero que Jesus seja famoso, como eu já disse. Eu sei que às vezes a visualização dá 50, 40, 30. Eu gostaria que tivesse muito mais. Mas eu entendo como são os mecanismos desse mundo. Eu entendo.
mas eu continuo pregando, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim vai se levantar sobre a terra, e eu creio que alguém, né, em algum lugar vai ser abençoado. Amém? Então, que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor faça você crescer muito para todos os lados, em todas as direções, né? Abençoe a sua casa, que essa palavra faça diferença na sua vida, em nome de Jesus, né? Antes de sair, não esquece de curtir, ok? Compartilhar, né? E a gente precisa ouvir a visão toda, o conselho todo, né? Não pode sair, ouvi 10 minutinhos, acabou. Ouvi 1 minutinho, não dá, né? 1 minutinho a gente não terminou nem a introdução. Então é importante, aqui no nosso canal, a gente sempre tem uma palavra de Deus, a palavra bíblica, né? Não fica aqui contando historinha, não, aqui é Bíblia, ok? É para aqueles que querem crescer espiritualmente. E aqueles que têm acompanhado aqui sabem disso, que a gente quer que todo mundo cresça, conheça o Senhor, abra a sua visão espiritual, não essa visão do mundo, não, visão espiritual. E é a palavra que nos garante isso, ok? Glória a Deus, vamos orar, vamos encerrar em nome de Jesus, só lembrando que eu tenho deixado o número Pix e o Zelle aqui embaixo para quem quiser ofertar, ok? Agradeço os irmãos demais pelas ofertas. Eu creio que no próximo domingo já vamos ter aqui alguma coisa mais bonita aqui, umas luzes melhores. No próximo domingo vai dar tudo certo, em nome de Jesus, tá? Vou dar spoiler não, mas domingo que vem eu creio que vai ser melhor, ok? Glória a Deus, vamos orar? Meu Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos. Obrigado, meu Pai, por essa manhã. Obrigado pelos Teus filhos e filhas que estão conectados. Obrigado porque o Senhor tem sido maravilhoso. Pai, eu peço em nome de Jesus que cada vez mais o conhecimento do Senhor se espalhe por essa terra e que as pessoas tenham visão daquilo que o Senhor quer, das coisas que são do Teu reino, que aqui muitas vezes não fazem sentido, mas que fazem todo sentido porque é o Senhor, porque é do Senhor. Pai, abençoa meu irmão, minha irmã, que está passando por dificuldade agora, que ele receba essa visão, Pai, que a visão dele abra em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Te agradeço, Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, irmãos e irmãs, glória a Deus. Então, nós vamos ficando por aqui e eu espero você, né, no próximo domingo. Logo mais, nós vamos ter a transmissão de um culto. Deus abençoe e fica com Deus e a paz do Senhor.